Amém e amém. Então, vou voltar. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Se eu perguntar para homens e mulheres aqui, pessoas de classes sociais diferentes, de idades diferentes, de, enfim, formação diferente, o que é o amor? O que é o amor para você? Essa pergunta aqui, vão ter muitas respostas diferentes de acordo com a pessoa que estiver respondendo, com a vivência que essa pessoa está tendo. Então você vai ter vários tipos de respostas diferentes, mas todas essas respostas diferentes geralmente vão estar envolvendo sentimento. O que eu sinto? E as pessoas vão estar respondendo. Só que na Bíblia, a palavra amor, ela é escrita de muitas formas, e ela tem muitos significados, porque no português, tudo é amor, no inglês, tudo é love, mas no grego, que é onde foi escrito o Novo Testamento, com a língua que foi escrita, cada hora que se falava amor, dependendo do que era, tinha uma palavra diferente. Para vocês terem uma ideia, no grego, são 10 palavras diferentes para você definir o que é o amor. As mais usadas na Bíblia são eros, que significa amor sexual, o amor que faz um homem se atrair por uma mulher se atrair pelo homem. Filia, que é o amor de amigo, aquele sentimento gostoso que eu tenho pelo meu amigo, aquela amizade. No grego não é amizade, é amor, só que é um amor de amigo, que não envolve interesse sexual. Você tem também uma outra palavra para se referir ao amor, que é estorge. Estorge é o amor familiar, o amor que os pais sentem pelos filhos, que os filhos sentem pelos pais, né? O amor daqueles que a gente convive, que são nossa família, que vivem conosco, né? Que é o amor familiar. E o amor ágape, que vocês me ouvem falar muito sobre o amor ágape, é o amor divino, o amor que se não tiver um toque de Deus, a coisa não funciona, não tem esse amor. E aí, meus irmãos, vocês vão ter várias situações aqui, porque além desses 4 que são os principais, você tem outras 6 palavras para dizer amor em grego. Você tem, por exemplo, philautia, que é o amor próprio, o amor que eu sinto por mim mesmo, mas não aquele amor orgulhoso, é o amor que me faz cuidar de mim mesmo, que faz com que eu tome banho, que faz com que eu queira me apresentar bem, que faz com que eu queira evoluir, que faz com que eu queira me querer bem. Você tem outro amor, que é xênia, que é referente àqueles que recebem bem. Então uma pessoa hospitaleira, no português, para os gregos era alguém que ama. Então todas as pessoas que têm um pequeno grupo em suas casas, amam aquelas pessoas que elas recebem. E você percebe quando você chega na casa de uma pessoa que ela ama receber, não é? Você vê claramente que aquela pessoa de fato te trata com amor e você se sente amado. Quando os irmãos levantam e vão cumprimentar aqueles que estão nos visitando, vocês estão amando. É uma forma de amar. Se você já foi na casa da Eliana, do Vanderlei, você vai sentir o que é ser bem recebido, uma pessoa que ama receber. Se você já foi na casa da irmã da Lila, você vai ver o que é uma pessoa que ama o próximo, recebendo em sua casa. Meu querido, tem também um amor, uma palavra chamada pragma, que vem da palavra no português pragmatismo. O pragma também é um tipo de amor no grego, que é um amor vivido por casais na maturidade,
que é um amor muito mais ideal, um amor, sabe, aquelas pessoas que estão 50 anos casadas, elas vivem o amor pragma, o amor que cuida um do outro, um amor que está um com o outro, que desfruta da companhia um do outro. E tem também mania, que em português ficou mania, eu vou pronunciar assim para vocês entenderem, que depois gerou a palavra maníaco. Sabe aquela pessoa, aqueles filmes que tem, que a pessoa é apaixonada por outra ao ponto de matar? Sabe quando você vê crime passional, né? Tem a ver com isso, tá bom? Então o amor, na maioria das vezes, na Bíblia, ele não é entendido como sentimento, como as pessoas acham que ele é sentimento aqui. Não, você vai ver que todos os tipos de amor que eu falei aqui, tem a ver com atitude, tem a ver com receber, tem a ver com estar junto, tem a ver com uma série de coisas que não tem a ver com aquilo que a gente costuma pensar que é o amor eros. Mas a base de todos esses amores, o que permite que eu viva todos esses amores na minha vida, é o amor ágape, o amor divino, o amor sacrificial, que é o amor divino de Deus para conosco. Então, quando nós falamos de amor, e eu falo aqui de amor, de qual amor nós estamos falando? Quando o texto fala, maridos, amem suas esposas, de que amor o texto está tratando ali? E é uma ordem, né? Maridos, amem suas esposas. É uma ordem para que os maridos amem suas esposas com amor ágape. E por que ágape? O amor divino. Por que ele está dizendo para a gente, os maridos amarem suas esposas com amor sacrificial? Porque os demais amores, eles vêm a reboque do amor ágape. Porque sem o amor ágape no casamento, não tem como haver os outros amores que a gente precisa viver enquanto família. Exercer o amor eros é algo muito natural, meus irmãos. O amor eros, ele é primitivo até. Está na natureza humana. Meninos muito novos vão se sentir atraídos pelas meninas. Eu lembro, com 7 anos de idade, que tinha uma menina chamada Janete, na classe, que eu levava balinha para ela, porque eu era apaixonado por ela. Como é que pode um menino de 7 anos ter esse tipo de sentimento? Como que pode? Sabe aquilo que você vê, as meninas, né? Ai, aquele menino, você vê que é muito básico, é um amor primitivo, mas é um amor que por a gente experimentar ele muito cedo, a gente acaba entendendo ele como padrão para o amor. É um amor tão natural, meus queridos, que acontece isso. Muito é dito sobre este amor nas músicas, na escola, na família, nas propagandas. O amor eros é percebido, é cultuado, é desejado, porque é o primeiro tipo de sentimento, o primeiro tipo de relação que nós temos com o amor. O eros, na mitologia grega, é o cupido. Sabe quando você chama cupido? Na verdade, eros, que é o amor sexual, o amor que eu me atraio por alguém. Popularmente ele passou a ser chamado de cupido, tá? E o que era na mentalidade do grego? Que tinha um deus chamado Eros, que flechava o amante. Eros é totalmente sentimento. Por isso que homens e mulheres às vezes encontram quem não presta e se dizem apaixonados, ao ponto que você que já teve filho, em idade de namorar, você sabe, são escolhas imbecis às vezes que eles fazem.
Você está vendo ele como uma menina que não presta, todo mundo está vendo, mas ele está apaixonado, e não adianta se falar nada. E vice-versa. Às vezes o cara é grosso, o cara não respeita a menina, o cara só quer se aproveitar da menina, os pais estão vendo, os tios estão vendo, a família está vendo, a melhor amiga está vendo, e ela apaixonada não admite que você abra a boca para falar mal do sujeito. Porque o eros é irracional, porque ele é sentimento. É como se fosse um encantamento. Você já conversou com alguém apaixonado? Uma semana ele está de um jeito, na outra semana que ele ficou apaixonado, ele ficou de outro. É como se tivesse um encantamento sobre ele. É por isso que os gregos vão dizer que então aquele sentimento, aquela pessoa foi flechada, está sob encantamento, porque ela não raciocina normalmente. Esse é o amor da atração, do desejo, é sentimento de quem tem a força de amar, independente do que acontece, independente do que está sofrendo. Esse amor, meu irmão, escraviza, anula, não tem lógica. Quando uma pessoa está apaixonada, o outro pode pisar na cabeça dele, ele não está nem aí, porque, fui pisado pelo meu amor. E fica nessa história, fora de lógica. É assim que acontece. Vocês estão rindo, mas eu já vi muitos fazendo isso. Vocês nunca viram, não? Na maioria das vezes, quando alguém se refere ao amor, ele está dizendo, na verdade, se referindo ao eros. Eros tem a ver com aparência. O eros não resiste à queda da aparência. Eros tem a ver com estar tudo em cima, com estabelecer padrões de beleza. Amar assim é muito bom, mas para amar assim, meu irmão, e só assim, é não conhecer os outros tipos de amores que a Bíblia relata e que os gregos diziam que existia. A Bíblia vai mandar os maridos amarem suas esposas. E a Bíblia não manda amar com eros, porque esse tipo de amor não precisa mandar. Ele está exigindo, a Bíblia, que você deve amar a esposa com o amor ágape, o amor divino, o amor que é sacrificial, que faz sem esperar nada em troca. É um mandamento, porque amar assim ninguém quer, por isso que a Bíblia está mandando, por isso que a Bíblia vai dizer, naquele versículo que nós lemos, maridos, amem, está no imperativo, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. O padrão bíblico para o amor do marido é o amor ágape, um amor sacrificial. Amar assim, meu querido, é muito difícil, porque é um amor que envolve sacrifício, não envolve sentimento, mas fazer o que precisa ser feito. Se tem uma coisa que o marido precisa aprender a fazer, é fazer o que tem que ser feito. Mas eu não sinto. Mas esse amor aqui não é sentimento, esse amor aqui é ação. Eu não estou dizendo que não há sentimento, meu querido, totalmente. Mas que entre marido e mulher, no seio da família, vai acontecer o amor sexual, que é o eros. Mas também vai acontecer o amor familiar, o amor próprio precisa ter, o amor que acolhe. E que todos esses amores aí, eles são cultivados e crescem num ambiente em que você tem um amor ágape atuando. Por isso que o texto vai dizer, maridos, amem, quer dizer, ágape, suas esposas, sacrifiquem-se por elas,
Entreguem suas vidas por elas. O curioso para mim é que esse texto aqui diz, né, maridos, amem suas esposas, que traz a palavra ágape, que todo mundo naquela época estava careca de saber que ágape significa amor sacrificial. E eu fico pensando aqui, os leitores do texto não sabiam como era esse amor, se eles já sabiam o que significa essa palavra. Porque Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele não só fala ágape, mas ele vai explicar o que é este amor ágape. Porque existe uma grande diferença, meu irmão, entre entender esse amor e pôr ele em prática. Tem muitas coisas que você entende. Você entende que não se deve desprezar sua esposa, mas às vezes você despreza. As mulheres entendem, como foi dito semana passada, que precisam se sujeitar aos maridos, mas às vezes elas não se sujeitam. Às vezes a gente lê coisas na Bíblia, que a gente fala, não, mas isso aqui não é para mim, não dá. Então você entende o que tem que ser feito, mas você não faz. Por quê? Entendimento é uma coisa, fazer é outra. Talvez por isso que a Bíblia, no sentido de enfatizar o tipo de amor com que os maridos devem amar suas esposas, vai explicar esse amor. A Bíblia diz, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É algo tão divino e sobrenatural que Paulo vai comparar o tipo de amor que o marido deve amar a esposa com o mesmo amor que fez Cristo entregar a vida dele na cruz pela igreja. Deu para entender? A seriedade da coisa. Eu quero ouvir um amém só dos homens. Deu para entender, irmãos? Amém. As mulheres acharam, semana passada, que se sujeitar aos maridos era algo muito pesado, né, meus irmãos? Minhas irmãs, pois saibam que a Bíblia manda o marido amar sua esposa ao ponto de se entregar sua vida e se sacrificar por ela. Esse amor é escandaloso, é um escândalo, é escândalo demais, choca, surpreende. Que peso é esse que tem sobre a vida do homem que é casado? Que responsabilidade é essa? Que amor é esse com o qual o homem deve amar sua esposa? Nos constrange, meus irmãos, é um constrangimento. Esse amor não é natural, só pode ser um amor sobrenatural que nós estamos falando. As pessoas dizem que as guerras, vamos dar só um exemplo, que as guerras são provocadas por ganância. É verdade, são provocadas porque querem petróleo. É verdade, porque querem terras. É verdade, porque querem poder. É verdade, as guerras acontecem assim. Mas entenda, embora Putin, lá na Rússia, deu a ordem para invadir, tem um monte de soldado ali que não tem nada a ver com isso, que está só cumprindo ordem. Tem um monte de soldados na Ucrânia que estão indo e que por eles não tinha guerra nenhuma, mas eles estão tendo que ir, e estão tendo que matar, e estão tendo que fazer um monte de coisa. Para 99,9% dos que vão lutar na guerra, eles vão fazer isso para defender seu território, suas casas, suas famílias e suas mulheres. Como assim, pastor? No início da guerra da Ucrânia, o país estava sendo invadido, foi muito relâmpago, ninguém foi avisado. Sabe o que a maioria dos homens fizeram? Botaram suas famílias num carro, aqueles que tinham condições de fazer isso, levaram até a fronteira mais distante, e ali se despediram de suas famílias, de seus filhos, de suas mulheres, para voltarem e lutar, para que um dia essas mulheres possam voltar com seus filhos e terem uma casa, e terem uma terra, e poderem reconstituir suas vidas ali na Ucrânia. Essas imagens aqui correram o mundo, dos homens chorando, porque estavam tendo que despedir suas famílias, porque aquele lugar não era mais seguro.
Vocês sabem que os exércitos russos iam invadindo, e em muitos casos estupraram mulheres, mataram crianças, mataram civis. E esses homens não podiam deixar as famílias deles correndo esse risco. Levaram para voltar e entrar no exército. Talvez as mulheres pensem que eles fizeram isso porque eles foram obrigados a fazer. Não, minhas irmãs. Os homens poderiam simplesmente largarem suas famílias à própria sorte, fugirem do país para salvarem suas vidas. Será que todo homem é capaz de se sacrificar pelas suas famílias? Pelas suas mulheres? Vou dar um exemplo para vocês. Quando os americanos deixaram o Afeganistão, em 2021, foi um Deus nos acuda, uma confusão. Muitas imagens aconteceram. Põe aquele vídeo lá para a gente, apaga aí para a gente, Alexandre, por favor. Esse vídeo que os irmãos vão ver, reparem nas imagens. A queda de Cabul depois da retirada dos soldados americanos. Vejam quantas mulheres tinham dentro do aeroporto de Cabul. A queda de Cabul depois da retirada dos soldados americanos já é vista como... Vejam quantas mulheres tinham na multidão que estava correndo. Uma declaração esta tarde, o presidente dos Estados Unidos afirmou... E pela quantidade de homens que estavam fazendo aquilo, vejam e imaginem quantas mulheres conseguiram deixar o país. Vejam a reportagem. A queda de Cabul depois da retirada dos soldados americanos já é vista como uma crise para o governo Biden. Numa declaração esta tarde, o presidente dos Estados Unidos afirmou que não vai voltar atrás na decisão. Ao longo do dia, imagens de pessoas invadindo o aeroporto da capital afegã, enquanto um avião americano se preparava para decolar, ganharam o mundo. Pelo menos uma pessoa despencou com um avião. A pista está tomada por pessoas que aguardam resgate. O desespero é tanto que alguns cercaram um Boeing da Força Aérea Americana que deixava o país carregando oficiais da embaixada e afegãos que ajudaram os Estados Unidos nos últimos 20 anos. Aqui dá para ver um grupo aglomerado nas asas durante a decolagem. Em seguida, é possível ver algo caindo. Pelo menos uma pessoa morreu com um avião já em voo. E pelo menos 7 pessoas morreram durante a confusão no aeroporto. Depois do incidente, o governo americano chegou a interromper temporariamente o plano de retirada. Mas, segundo o Departamento de Defesa, o país ainda trabalha para resgatar outros americanos e até 30 mil afegãos que são candidatos ao visto especial de imigrante. A Casa Branca teria fechado um acordo com o Talibã para garantir a retirada de forma segura. Para auxiliar o plano de emergência, mais 6 mil... as mulheres enquanto os homens estavam deixando o país. Ficaram para trás, à mercê do Talibã, à mercê de assassinatos, à mercê de estupros, maus tratos, opressão, escravidão. Na Síria também aconteceu isso. Muitos homens fugiram do país com suas mulheres e filhos. Não estou falando que são todos. Muitos homens fugiram com suas mulheres e filhos. Mas quando as reportagens mostravam, chegando os botes lá na Alemanha, chegando os botes na Itália, chegando os botes... Contem quantas mulheres tem de refugiados sírios. Então você vê claramente que tem uma diferença entre os homens lá da Ucrânia com os homens aqui. Inclusive a União Europeia, foram tantos homens que migraram para a Alemanha, que você costumou a ver, por exemplo, reportagens como essa, ó. Onda de ataques a mulheres leva Angela Merkel, que era a primeira ministra lá da Alemanha, a rever acolhimento dos refugiados. O registro de centenas de casos de ataques sexuais aumentaram as dores de cabeça da chanceler alemã para defender sua política de asilo. Qual a diferença entre os homens da Ucrânia para os homens do Afeganistão e os homens da Síria? A diferença está na influência da Bíblia. 90% dos ucranianos são cristãos. Inclusive, tem uma população de batistas muito grande lá.
Várias igrejas batistas no sul, ali no Paraná, receberam muitos ucranianos que vieram para cá, famílias, inclusive mulheres e crianças, desses ucranianos que ficaram lá para lutar. Já quando você vê na Síria, só 10% são cristãos. E no Afeganistão, o número de cristãos é tão pequeno, que simplesmente não aparece nos dados oficiais. Não é natural, minhas irmãs, entendam, não é natural ao homem se sacrificar pela mulher na selva. É a lei do mais forte. É a influência da Bíblia que vai possibilitar que se crie uma cultura de sacrifício masculino. Recentemente um rapaz, esse ano, um rapaz em São Paulo, com certeza com influência da Bíblia na vida dele, aconteceu o seguinte. Passa para a gente o vídeo. A polícia de São Paulo ainda tenta identificar o criminoso que atirou no jovem Renan, durante um assalto. Lembra, a gente contou aqui ontem, o rapaz tentou proteger a namorada, acabou reagindo e morto pelos criminosos. O Igor Calian está na cola desse assunto. Igor, a gente fez esse alerta aqui ontem sobre a importância de não reagir ao assalto. O garoto muito jovem, com a vida toda pela frente, infelizmente é vítima aí da criminalidade em São Paulo. Bom dia para você. Oi, Diego, bom dia para você, boa quarta-feira para todo mundo. Agora a gente tem novas imagens de câmera de segurança que ilustram um pouco melhor o crime e dá para entender o que aconteceu no momento desse assalto. Esse rapaz, o Renan, ele já tinha entregue o celular para o bandido, foi a primeira abordagem do criminoso que chegou disfarçado de trabalhador. Estava com uma bag, uma mochila de entrega por aplicativo. Só que o Renan, ele acaba reagindo ao assalto porque o suspeito foi até a namorada dele. Os dois estavam juntos ali na calçada. É nesse momento que ele vai para cima do suspeito. Resultado, 5 disparos. Um atingiu o Renan, foi um tiro fatal, acabou matando o rapaz, 21 anos de idade, ali mesmo no local, Jabaquara, zona sul de São Paulo. Não teve nem tempo de ser socorrido, tudo na frente da namorada. Ainda como se não bastasse, assim que ele matou o Renan, o bandido foi até a menina e pegou o celular dela e fugiu, levando os 2 aparelhos. E olha, tem uma imagem que chama atenção porque segundos depois, nem minutos, segundos depois, passa uma viatura da Polícia Militar ali no local. Faltou muito pouco para que o bandido não fosse preso em flagrante, mas fugiu e ainda não foi localizado. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele falou sobre essa questão dessas mochilas, dessas bags. Disse que está em reunião, está em contato com as empresas, com os aplicativos e que vai, inclusive, em breve. Que você tem uma situação em que a Bíblia, impregnada na sociedade, faz o homem ter um tipo de reação. E numa sociedade em que a Bíblia não é colocada e que não tem ninguém que fale, maridos, amem suas esposas de maneira sacrificial, você não tem isso acontecendo. Então, Daniela Lima, aquela repórter lá da CNN que eu falei semana passada, assista a mensagem primeira. Como mulher, ela deveria defender a Bíblia e o cristianismo. Eu queria vê-la no Egito. Eu estive no Egito com a Sejane. E no Egito, eu tinha que andar colado com a Sejane. Porque aqueles homens não tinham nenhum tipo de respeito com uma mulher acompanhada. No Egito, no lugar turístico, que era onde estão as pirâmides, nós vimos uma mulher apanhando do marido e ninguém fazendo nada. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Mas a Bíblia manda o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Na Bíblia, Jacó trabalhou 7 anos para Labão, que era seu sogro, para que ele tivesse Rebeca com ele. E diz o texto bíblico que ele dizia que os 7 anos passaram como se fossem poucos dias. Um amor sacrificial, ao ponto do cara se entregar como escravo para trabalhar 7 anos para ficar com aquela mulher. Então o marido deve se sacrificar pela mulher, não só do ponto de vista
entregar sua própria vida, mas também por pequenos sacrifícios diários que ele precisa fazer. Não dá para o homem dizer que ama uma mulher, se ele não estiver disposto, em alguns momentos, sentar, hoje eu fiz isso, e esperar a mulher provar 50 calças compridas. Meus filhos estão aqui, sabem que é verdade. Sem reclamar. E Deus é tão bom, que eu vinha trazer essa mensagem para os irmãos, e antes mesmo de pregá-la, eu tive que pôr em prática. E aguentar firme. Meu querido, não pode ser só o restaurante que você quer. Sabe quando você vai naquele restaurante que é prato para dois? Se você não for capaz de abrir mão do teu gosto, porque não dá para você pedir um prato para você e um prato para ela, e vocês vão ter que rachar o prato. Se você não for capaz de abrir mão do teu gosto, para pedir, às vezes, o que ela deseja, que diacho de amor é esse que você tem? Tem que abrir mão um pouco de seus gostos para agradar a sua mulher. Aliás, a Bíblia fala que a vida do casado é agradar a sua mulher e da sua mulher agradar o seu marido. Que história é essa que eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu quiser? Como que eu digo que eu amo se eu faço desse jeito? Às vezes um pequeno sacrifício a mais para fazer uma piscina com borda infinita, né, minha irmã? Porque gasta um pouquinho mais, mas faz à vontade. Às vezes, visitar a sogra com um sorriso, sabe? Não é possível viver com marido e mulher sem sacrifício. Homem que está com uma namorada e sente que não se sacrificaria por ela, é melhor não se casar. Casamento é para homens, não para moleques. Casamento é para adultos. E se você é mulher cristã, case-se apenas com um homem cristão, vice-versa. Porque o cristão já tem uma dificuldade danada neste mandamento para amar sacrificialmente. Quem dirá um não cristão, minha irmã? Mas não é só sacrifício, é cuidado espiritual. O amor ali sacrificial significa que eu assumo a responsabilidade pela segurança da minha esposa. Segurança espiritual, porque eu vou falar uma coisa para você, o que adianta você guardar a tua esposa nesta vida de tantos percalços, e depois você não cuidar da vida espiritual dela, e ela ir para o inferno, meu querido? O que adianta? Embora em meu ministério sempre eu veja mulheres assumindo a liderança espiritual das casas, a ordem é para que o marido faça isso, não a mulher. Se você não assumir, elas vão assumir. Mas o ideal é que você assuma a vida espiritual da sua mulher e dos seus filhos, como diz a Bíblia. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Já expliquei aqui. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Olha que coisa! Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. O ministro da palavra dentro do casamento tem que ser o homem. Meninos que são solteiros, se vocês não lerem a palavra de Deus, vocês nunca vão poder liderar a família de vocês. Se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês nunca vão poder ter um casamento conforme a palavra de Deus determina que você tenha.
Se você é homem, marido, está casado, meu irmão, para de andar a reboque da tua esposa, tome vergonha na cara, desculpa a expressão, meus irmãos, para você entender. E comece a ler a Bíblia, comece a orar, e comece a jejuar, e comece a se importar com a vida espiritual da tua esposa. Se você está namorando, já comece a cuidar da vida espiritual dela desde já. Já começa a botar o nome dela para orar, começa a orar por ela, orem juntos, faça alguma coisa pela vida espiritual da tua namorada. Todos devemos ler, entender, praticar a palavra, viu, minha irmã? Não pensa porque eu estou falando isso, você não tem que ler a Bíblia. Tem que ler, mas no casamento a responsabilidade é do marido. O machismo diz que o homem deve tocar sua família de acordo com a sua própria vontade. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher se sujeita ao marido, que por sua vez ama com amor sacrificial e zela pela vida espiritual dela. Assim como Cristo não fez sua própria vontade, mas foi obediente até a morte ao Pai. Da mesma forma, o marido não governa a casa por sua própria vontade, mas pela palavra de Deus, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Se tem alguém que precisa lembrar da palavra dentro da casa, é o marido. Meus irmãos, para isso você tem que ler a Bíblia, você tem que praticar a Bíblia, tem que demonstrar para os seus filhos e a sua esposa que a palavra é a palavra que norteia a sua vida, não é o que você pensa, não é o que você quer, mas o que a Bíblia diz. E quando a família estiver desviando, é você que tem que trazer santidade à família mediante a palavra. E por que a sociedade está toda esculhambada? Porque os maridos têm deixado isso para as mulheres. Meus irmãos, o conceito de masculinidade na Bíblia é muito diferente daquilo que o mundo coloca. Se a sua esposa é, na tua casa, quem tem que te chamar para vir à igreja, então está tudo errado. Se a tua esposa é quem tem que lembrar a palavra de Deus para você, para nortear a tua vida, é ela que tem que lembrar os versículos bíblicos para você, está tudo errado, meu querido. Foi Eva que comeu o fruto proibido, mas as instruções para que não fosse comido foi dado para Adão. Não foi dado para Eva. Quem tinha que transmitir a Eva era Adão, mas parece que ele não transmitiu direito, porque foi ela que comeu. E no machismo a gente fala que se não fosse a mulher ter comido, a gente não estava nessa pindaíba que a gente está, né? Só que na Bíblia, se você ler direitinho o versículo, você vai ver que a ordem foi dada para Adão, não foi para Eva. É claro que Eva também não tinha que comer, mas a ordem foi dada para Adão, e quem tinha que transmitir para Eva era Adão, porque quando Deus vinha no jardim, na virada da tarde, ele não vinha conversar com Eva, ele vinha conversar com Adão, porque já era plano de Deus, desde muito tempo, que o homem fosse sacerdote do lar. E é por isso que tem um monte de família sendo destruída. O marido que se converteu depois da mulher, tem que ter pressa para assumir a liderança espiritual do casal. Vai ter relógio de oração? É ele que primeiro tem que chamar. E aí, minha filha, vamos lá. Vamos botar nosso nome lá, vamos orar. Vai ter exército? Não, estou com preguiça. Não, nós vamos. Ele deve ser fiel em entregar os dízimos e ofertas, e ensinar sua família a fazer isso. A igreja vai se reunir nos cultos, nas festas, nos eventos. É ele que puxa todo mundo, não é a mulher que deve puxar. É ele que tem que puxar. Lembre-se que Jesus amou e se entregou pela igreja, apesar de ter gente aí achando que não precisa da igreja. Lembra que o versículo fala que ele morreu pela igreja, mas tem gente fora da igreja achando que tem Jesus. Isso não é verdade na Bíblia. Então a ministração da palavra de Deus deve ser
de responsabilidade do homem. Quando o mundo está caindo dentro de casa, quando o negócio está feio, quem tem que chamar todo mundo para orar é o marido. Minhas irmãs, vocês acham que o mandamento para vocês se sujeitarem é muito agora? Vocês viram o peso que está sobre os homens? Isso aqui é pesado, meus irmãos. Não é fácil. Presta atenção, o que limpa uma família é a palavra de Deus. Uma família sem a palavra de Deus é um lixão emocional, é um lixão espiritual. Aqui em Efésios fala em purificação, que é limpeza. Que o marido deve purificar a sua esposa pela ministração da palavra, não pela vontade dele. A palavra de Deus apara as arestas, joga fora o que não presta, livra de contaminação. A família é como um jardim que deve ser podado, senão vira um matagal. Jesus disse certa vez o seguinte, meus irmãos, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então não há limpeza sem a palavra de Deus sendo ministrada dentro de casa. Família que a palavra de Deus não é ministrada dentro de casa, família em que a palavra de Deus não é vivida dentro de casa, vai só acumulando besteira, vai só acumulando sujeira, vai só acumulando tumulto, e quando você vê, é impossível você continuar vivendo ali. Na primeira mensagem nós falamos sobre mulheres que devem se sujeitar aos maridos, e nós explicamos como isso acontece e por que isso precisa acontecer. E aí eu pergunto, como uma mulher não vai se sujeitar ao marido que cumpra a palavra de Deus, desses termos que eu acabei de falar? Como que uma mulher não vai se sujeitar ao marido que pode dar a vida dele por ela e pelos filhos? Como que uma mulher não vai se sujeitar ao marido que obedece a Deus? Ela não vai se sujeitar à vontade dele, quando é carnal. Mas se ele tem uma vida vivendo debaixo da orientação de Deus, você pode ter certeza que ela vai se sujeitar. Ela só não vai se sujeitar ao marido assim, se ela for egoísta, se ela for mesquinha, se ela só for mimada, só se ela for ingrata, aí ela não vai se sujeitar. E mesmo que ela seja tudo isso, meu irmão, se o marido começar a ministrar dentro da casa, você já sabe o poder que é isso. Eu não poderia ter a família que eu tenho. Vocês fazem ideia quantos pastores podem louvar a Deus por ter a sua esposa e seus filhos ministrando no altar, junto com ele? Faz ideia quantos têm esse privilégio que eu tenho? Porque eu sou alguma coisa? Não, simplesmente porque eu sou subordinado a Cristo, tento ser pelo menos, porque em mim não reside nada de bom, tem nada. Se tem alguma coisa em mim que vale a pena, é o Espírito Santo que habita em mim, porque minha carne é igualzinha de todo mundo. É muito bom o amor eros, o amor sexual, o amor estorge, que é o amor familiar, o amor pragma, que é o amor maduro, mas tudo isso só pode ser bênção se tudo isso for regado pelo amor ágape, que é esse amor sacrificial, meus irmãos, o amor que cuida. As asneiras que aquela repórter Daniela Lima falou lá na CNN, ao vivo, em cadeia nacional, acusando a Bíblia de homofóbica, machista e misógina, podem acontecer na boca dela, porque ela não conhece a Bíblia, ela é uma ignorante.
Mas nós não somos ignorantes. Nós conhecemos a palavra de Deus. Ela não conhece a Bíblia. Ela fala baseada, não na Bíblia, mas no que ela vê na sociedade. Mas aqui, vocês homens e mulheres, estão vendo que Daniela Lima estava errada quando ela falou aquelas coisas que eu mostrei para vocês semana passada. Que ela se escandalizou com a sujeição, porque talvez ela não conheça o amor com o qual o homem deve amar a esposa. Porque se ela conhecesse, ela ia se escandalizar com esse amor. Porque eu fico escandalizado, não sei se vocês ficam. Na próxima mensagem nós vamos apresentar o escândalo da orientação. Mas hoje eu quero orar por você que é casado, pelos homens, por você que um dia pretende casar, constituir família. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Esse cântico fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sabe o que eu quero dizer para os homens hoje? Meu irmão, não adianta você querer fazer isso tudo com as suas forças. Clame ao Senhor na sua vida. Clame pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Pede perdão ao Senhor. Todas as vezes que você tocou a sua vida, a vida da sua família, preocupado só com o que você achava e não com as coisas de Deus. Pede perdão ao Senhor todas as vezes que você deixou sua esposa ser o reboque para trazer para a igreja, para servir ao Senhor. Pede perdão ao Senhor todas as vezes que você deixou sua esposa chamar seus filhos para vir à igreja quando deveria ser você. Pede perdão e assuma o teu lugar dentro da família. Sabe, não vai na tua força. Tenha um momento com Deus. Busca o Senhor, não faça nada sem buscar o